lei penal, depois a teoria do crime. A teoria do crime a gente começou a fazer o conceito analítico, lembra? Dividimos fato típico, antijurídico, culpável, né? Aí na aula T3 a gente viu a questão das escolas penais, a gente estudou um pouco sobre causalismo, neocantismo. Quem consegue me falando um pouco de cada uma das escolas penais pra gente ir relembrando aí na véspera da prova? Uma revisão bem rápida, vai lá. Causalismo, o que você lembra de causalismo? Causalismo. Dolo e culpa é sinônimo de culpabilidade. Causalismo. Lembra, é só o movimento causal. Causalismo lembra de Lichte, a ideia que eu precisava das ciências naturais para me ajudar a explicar o crime, porque ciência era só o que o cientista fazia, aquele cara vestido de branco que fica com o tubo de ensaio fazendo experimento. Isso que é ciência. Então, como é que eu vou falar que uma coisa é científica se eu dependo do que está na cabeça da pessoa, né? Não posso ter juízo valorativo. Aí depois, então, neocantismo. Quem me fala alguma coisa do neocantismo? Só para a gente ir lembrando bem rapidamente. Vamos lá. Isso. Exatamente. E aí, qual foi o grande problema disso? Do neocantismo? Foi a ideia de que você não tinha limites. E aí isso teria subsidiado, inclusive, o direito penal nazista. Lembra disso? E aí, com o final da guerra, vem Weltzer com o finalismo. E aí, qual que é o freio que ele coloca? E essa palavra que eu quero que vocês lembrem. Qual que é o freio que ele coloca para que o que aconteceu com o neocantismo não desande? Como é que ele elabora as estruturas jurídicas do crime? Ele parte da onde? Uma palavrinha difícil. Tem a ver com a essência, com o ser. Ninguém? Ontologia. Lembra? Então, o Weltzer vai falar que ele não está inventando um conceito de conduta, um conceito de tipo, um conceito de antijuridicidade. Ele está se valendo de noções que são pré-jurídicas, né? E aí então ele desenvolve toda a teoria do delito, que é a teoria que nós, em regra, adotamos, a teoria final da ação, certo? E aí qual que é a crítica funcionalista a isso? É falar que a teoria foi elaborada sobre uma sociedade em 1940, que tinha o crime de homicídio como um grande problema, e que na verdade agora você tem N outros problemas, né, que o finalismo não dá conta, e você precisa então do funcionalismo criando estruturas que sejam funcionais à tutela dos bens jurídicos ou à expectativa, e aí dependendo da vertente do funcionalismo. Se recorda mais ou menos disso? Bom, aí a gente passando das escolas penais, então nesse breve resumo, a gente viu um pouco sobre tipicidade, né? O que a gente estudou em tipicidade? Quem se recorda? Os 4 elementos que a gente abordou. Conduta, resultado, nexo e o que mais? Tipicidade, né? E aí a gente falou de dolo e culpa também. E aí no final da última aula também, a gente terminou falando bem brevemente sobre crime possível, crime tentado, arrependimento posterior. Se recorda mais ou menos disso? Desse panorama geral bem rápido que a gente fez. Alguém ficou com alguma dúvida, algum ponto, não conseguiu fazer a ligação? Porque daí agora a gente segue para tentar falar um pouco da antijuridicidade e, se der tempo, também da culpabilidade, para encerrar aqui então a teoria do delito, pelo menos a teoria do crime, né? Vocês entenderam? Nessa perspectiva que a colega lembrou logo no começo, a questão do dolo e culpa, por que o dolo e culpa sai da culpabilidade com o causalismo e no final aparece lá, no finalismo aparece no fato típico? Se recordam por que não é o aparece? A ideia de que exatamente, eu vou ter a culpabilidade, isso a gente vai ver depois com calma, estou só introduzindo aqui bem, né, devagarzinho para a gente ir aquecendo. No causalismo, como o colega lembrou, a culpabilidade é o dolo e a culpa. Só que isso começa a não dar conta de explicar algumas situações. E aí você chega até em exemplos, é o exemplo do homem vestido de branco, de Weltzer, que a gente
abordou aqui, que você precisa fazer como se fosse uma ginástica. Você precisa começar a analisar a teoria do delito, aí separa, analisa a culpabilidade, volta, etc, etc. E aí a teoria começa a não ficar funcional. Lembra aquela ideia? Eu perguntei para vocês, um homem vestido de branco entre quatro paredes, toca numa menina de 12 anos. Ele comete crime? E aí vocês me falaram, depende. Eu perguntei, depende do quê? Ah, mas depende, ele é médico? Eu falei, mas é... E aí a gente ficou, bom, mas e daí que ele é médico? O médico pode tocar de qualquer forma, tal, não sei o quê? Aí vocês me falam, não, depende da intenção. Então é essa a ideia que justifica, lembra? O Veltson tirar, e porque ele parte de conceitos ontológicos, por favor, boa noite, parte de conceitos ontológicos, tirar o dolo e a culpa da culpabilidade e abordar ele no fato típico, tá? Essa breve revisão toda, porque agora então a gente começa a falar de antijuridicidade ou ilicitude. Porque no começo, lá nas primeiras aulas, a gente também falou da norma penal incriminadora, né? E o fato típico é isso, pelo princípio da legalidade, eu preciso ter lá todos os elementos do fato típico, eu não posso inovar, né? É taxativo, é expresso. Quando eu falo em antijuridicidade, o que eu estou falando? Estou falando em normas permissivas. Qual que é a ideia? A ideia é que, no primeiro momento, eu tenho o fato típico. São as situações que o Estado, a lei, consideram graves e que merecem ser tuteladas pelo direito penal. Elas violam bens jurídicos, certo? Na segunda etapa, qual que é a avaliação que o intérprete vai fazer na antijuridicidade? Para que serve a antijuridicidade? É para avaliar situações em que a liberdade individual, certo? O indivíduo se sobrepõe àquela primeira etapa que seria aquela primeira ideia incriminadora. Ficou claro essa ideia de antijuridicidade para vocês? Isso é o mais importante. Antijuridicidade, então, equivale a normas permissivas. Quando eu estou autorizado a cometer, por exemplo, uma ação típica. Em outras palavras, seria isso. É isso que a gente vai estudar aqui. Então, um primeiro detalhe, um primeiro jeito de olhar isso, que eu acho bem interessante, é a gente perceber que, em última análise, a gente vai estar olhando para a colisão de direitos fundamentais, certo? Porque imagina uma seguinte situação, e aqui bem grosseiramente, mas bem grosseiramente mesmo. Uma pessoa mata outra em legítima defesa. A ideia aqui é que, de uma forma, há uma colisão de direitos fundamentais entre a vida da pessoa, né, e o seu direito à defesa. Compreenderam esse choque de direitos fundamentais? E isso, no crime de homicídio e tal, é o que é comum, a gente estudar quando a gente estuda, né, a antijuridicidade, tradicionalmente e tal. Mas isso vai se aplicar, e esse que é o grande sacado, eu acho que modernamente a gente tem que começar a dar para a antijuridicidade. Isso pode se aplicar em qualquer situação de conflito social. Então, por exemplo, lá na frente eu vou querer retomar um pouco com vocês. Direito à greve, eu posso explicar sobre a autorização de direito à greve, sobre a ideia de antijuridicidade, ocupação de imóveis públicos, eu posso explicar ou afastar a norma penal com base na ideia de antijuridicidade. Por quê? Porque não é a ideia que eu vou ter um choque de direitos fundamentais. Vamos na ideia do protesto, direito à manifestação, por exemplo. Os manifestantes, quando estão na Paulista, fazendo passeata, protesto, qualquer espécie, né, de manifestação pública, cometem algum crime por si só? Eventualmente, eu tenho um imóvel, ele é ocupado. Isso é crime? Então, mas o depende aí que eu colocaria, e tem muito a ver com a função social mesmo, né? Mas o que depende aí, e como é que eu vou explicar isso dogmaticamente? Porque, em princípio, pode até ser que haja a subsunção do fato à norma, da norma proibitiva, da lei, certo? Da lei penal incriminadora. Mas aqui há um conflito que autoriza a norma permissiva a incidir, tá? Então, esse resumo todo, essa abordagem toda, para mostrar para vocês que é isso, entendeu? Não é antijuridicidade, talvez nos concursos caia mais sobre os 4 elementos, as 4 excludentes, né? Mas
em última análise, é isso que a gente está falando. São hipóteses em que há um choque de direitos fundamentais e aí você tem que, a partir de uma ponderação, avaliar o que vai prevalecer, uma norma proibitiva ou uma norma permissiva. Eventualmente, se tem excesso, como é que isso vai funcionar, certo? Ficou clara essa ideia inicial, gente, bem introdutória? Então, tradicionalmente, isso também remonta a List. Quando a gente vai falar de antijuridicidade, que eu posso ter também como... Tá dando para enxergar aqui? Ilustude também. Von List, todo o manual de direito penal aborda isso, tá? A ideia qual que é? Von List. Então aqui você já vê que lá no começo do século XX, ainda numa perspectiva até mesmo que na época causalista, ele já vai dividir a antijuridicidade em formal e material. Formal, qual que é a ideia? A ideia da antijuridicidade formal é a contradição do fato e da norma, certo? Então, uma adequação meramente formal, fato e norma. Aí muitas pessoas vão criticar isso quando leem isso e falam assim, ué, mas isso aí não era tipicidade? Né? Já não seria esse enquadramento da norma ao fato? Aqui, a minha visão quando se coloca isso, eu entendo, eu responderia que aqui nós estamos falando em normas permissivas, né? Então, um enquadramento formal de normas permissivas, não necessariamente as incriminadoras. É que, dependendo, isso também a gente estudou quando a gente estudou fato típico, não vou retomar agora muito, mas vocês lembram que tem autores que trabalham com a ideia de injusto, né? Que trabalham tipicidade e injuridicidade numa mesma classificação, né? Lembra que não existe certo ou errado, existe a classificação que vocês adotam ou não, e vocês têm que saber mais ou menos, né, que há variações, né, que a gente passa mais ou menos o que é o tradicionalmente adotado e coisa e tal, mas não que isso seja certo, né, não existe certo ou errado aqui, são classificações. E a antijuridicidade material, ou também substancial, seria essa contradição do fato concreto e do próprio ordenamento jurídico, certo? Então, seria aqui a ideia de lesar ou colocar em risco, em perigo, né, o bem jurídico. E olha que legal. Por que é legal já fazer essa diferenciação logo de cara? Porque lá pra frente, quando a gente for estudar causas supralegais, é aqui que elas encontram o fundamento, né? Não necessariamente numa análise da subsunção da norma pura, vamos dizer assim, com o fato, mas em situações que há, então, essa adequação com fato concreto e com a noção de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Uma coisa legal para a gente pensar aqui é o seguinte: tradicionalmente, então, quando a gente pensa em antijuridicidade, a gente pensa o seguinte: ou o fato é lícito ou é ilícito, certo? Não é assim que funciona a cabeça do jurista. Ou ele é permitido ou ele é proibido. Modernamente também, há doutrinadores que vão falar num espaço neutro. Numa zona de espaço neutro. O que eles estão querendo? Ou espaço juridicamente livre, vamos colocar assim.
Se vocês se depararem então com essa ideia na prova de vocês, o que significa então espaço juridicamente livre? É a ideia de que há situações que o direito eventualmente vai regular, mas que elas não são proibidas, mas também não são permitidas enquanto fomentadas, vamos dizer assim, certo? Então, quem defende essa ideia, como por exemplo Kaufmann, ele vai, por exemplo, citar o caso do aborto, vamos colocar assim, certo? Ou se não, pense na ideia do suicídio. Direito penal proíbe o suicídio? Então não há uma norma proibitiva, mas há uma norma permissiva também com relação ao suicídio? Também não. Essa é a ideia, então, quando vocês, se vocês encontrarem na prova de vocês, essa questão do espaço juridicamente livre. É isso que se está querendo tratar, certo? Lembra do caso do suicídio. Há o crime, inclusive, de instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. Aí, apenas para revisão, quando é que eu puno esse crime do auxílio e induzimento ao suicídio? Vocês lembram? Exatamente, a colega lembrou, quando resulta lesão corporal grave ou morte, tá? Bom, e diante então dessa introdução, quem consegue me falar como é que vocês, o que vocês diriam que seria o fundamento então dessas normas permissivas da ilicitude? O que fundamenta isso? O que nós vamos estudar agora? Por exemplo, o que fundamenta a legítima defesa de terceiro, por exemplo? Um dever de solidariedade, certo? Um dever de necessidade, uma ideia de proteção individual, ideia de direito preponderante. De novo, é aquela ideia em que eu vou ter dois direitos fundamentais que possivelmente vão estar em choque. E ali, por meio da ponderação, a gente vai ter que chegar com auxílio da dogmática penal naquela situação que deve prevalecer, certo? Uma outra coisa legal também e que... Não, vamos primeiro por aqui. Bom, isso tudo que a gente está falando de forma introdutória, onde é que está previsto no Código Penal? Artigo 23 do Código Penal. E o artigo 23 vai falar o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento, exercício regular de direito, e depois ele fala do excesso punível. Então, da redação do caput, primeira coisa importante que a gente precisa pegar aqui. Quando o agente pratica o Então, por isso que a gente vai falar que as causas de exclusão, as excludentes de licitude, elas são objetivas, certo? Elas têm a ver com o fato e não com o agente. Isso é muito importante a gente entender, porque lembra que na construção do delito, quando a gente estava estudando nas escolas, há uma preocupação de deixar o juiz da tipicidade e a individualidade bem objetivo e que a subjetividade entre na culpabilidade apenas, certo? Então, por exemplo, né, menor de idade pode praticar um fato antijurídico ou autorizado, né, legitimado com excludente de licitude? Eu posso alegar uma excludente de licitude na infracional, certo? Que mais? Se eu estou defendendo, por exemplo, um inimputável no processo criminal, eu também posso alegar uma excludente de licitude em relação ao inimputável, certo? Por quê? Porque a legítima defesa, o artigo 23, é expresso, é em relação ao fato, certo? Uma última
antes da gente entrar nas causas, é o seguinte. E a antijuridicidade, a doutrina vai dividir também entre genérica e específica. Genérica e específica é aquela ideia. Genérica é aqui, artigo 23, é o que a gente vai tratar agora. Mas quando a gente estuda a parte especial, tem alguns crimes que já prevêem algumas hipóteses específicas. Então, por exemplo, a gente pega o artigo 151, devassar indevidamente conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Esse indevidamente é um juízo de antijuridicidade que foi incluído no tipo. É o que a gente chamou lá atrás de elemento normativo do tipo, lembra? E aqui então ele é inserido na tipicidade, mas ele não deixa de ser também uma análise de antijuridicidade, certo? Deixa eu ver algum outro exemplo. E uma outra coisa, as normas permissivas, elas podem estar previstas, até porque a gente viu que a antijuridicidade material, ela não precisa estar ligada unicamente ao princípio da legalidade. Eu posso ter causas supralegais, certo? De exclusão da antijuridicidade. Até por isso, então, não necessariamente precisam estar previstas todas no Código Penal. Pode ter causas de exclusão da antijuridicidade no Código Civil, no direito administrativo e por aí em diante, certo? Isso também é uma coisa importante. Então, perguntas do tipo, o Código Penal previu expressamente todas as causas de extinção da... Errado, certo? A redação do artigo 23, portanto, não é taxativa. Seja porque há causas específicas na parte especial, seja porque também normas de direito civil, de outros ramos do direito, também podem funcionar para a exclusão da ilicitude. Belezinha? Bom, qual que é a primeira causa de extinção da antijuridicidade que nós temos, que a colega lembrou? Estado de necessidade, beleza. Tá. Então vamos primeiro para a letra de lei. O que vai dizer o artigo 24? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar perigo atual, primeiro requisito, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, e cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, certo? Então, aqui no estado de necessidade, a gente pode dividir duas grandes categorias, tá? Para tentar ficar mais fácil, a gente vai repetir bem devagarzinho. A gente precisa ter, né? São dois requisitos. Uma situação de necessidade e a gente precisa ter ação necessária. Então vamos tentar entender o que eu quero dizer com situação de necessidade e ação necessária para tentar facilitar a ideia de vocês conseguirem lembrar os requisitos do estado de necessidade na hora da prova, né? Bom, aqui a primeira coisa que eu preciso é perigo. Eu falei lesão? Não. Então é perigo. Aí depois eu vou perguntar para vocês o que é perigo. Perigo atual ou a direito próprio ou de terceiro.
Bom, então, pegadinhas que podem, porque eu acho que nessa reta final é importante a gente tentar meio que jogar a luz para algumas coisas, ainda que nem os professores falaram antes, né? Isso aqui é um direito, sei lá da onde, né? Na vida real, diferencia para mim perigo atual, de iminente, de lesão, é muito tênue, né? Mas, então, primeira questão, aqui quando eu falo em estado de necessidade, o seu examinador vai colocar no teste perigo, ele não vai colocar a palavra lesão, certo? Outra coisa, aqui ele não vai colocar o iminente, ele vai colocar atual, certo? E perigo atual, o que é bacana aqui para a gente diferenciar, por exemplo, da legítima defesa que vem na sequência? Precisa ser um ato humano? Então, se eu estou, por exemplo, num alagamento, que é um fato da natureza, ou até que pode até ter tido circunstâncias humanas, então a prefeitura não cuidou direito não construiu piscinões, não fez obras que precisavam fazer, não cuidou direito daquela região, já era previsível, mas mesmo assim há uma situação de perigo. Pouco importa aqui então, se foi uma conduta humana, uma ação da natureza, ou uma junção das duas, basta que haja perigo atual. Mas o que é importante vocês lembrarem? Pode ser uma circunstância da natureza. E aqui lembra da enchente, certo? Agora, diz a doutrina que se o perigo já passou ou se o perigo é futuro, né, você não está em estado de necessidade. Então, isso aí, imagina que começou a chover, a previsão é que vai chover nos próximos 5 dias, mas está tudo normal aqui fora ainda. Seria um pouco essa ideia, tentando trazer o atual, iminente, futuro, para vocês compreenderem bem. Mas, para fins de prova, estado de necessidade, eu preciso de perigo atual, certo? Tem gente, a doutrina vai dar o seguinte exemplo, isso daí para ficar bem claro para vocês. Imagina que eu entro num navio e, achando que o navio pode afundar, eu furto um salva-vidas, um colete, certo? Não tem perigo. Eu achei que tinha, mas não tem. Tá. E da mesma forma, se o perigo já passou, eu não tenho perigo atual e, portanto, não tenho estado de necessidade. Aquela diferenciação bobinha, mas, né? Então, direito próprio, estado de necessidade próprio, direito de terceiro, estado de necessidade de terceiro. Agora, esse terceiro é só a colega, por exemplo? É só o ser humano ou não? O que vocês entendem por terceiro? Pessoa jurídica, por exemplo, é terceiro? Então, a doutrina vai falar que sim, que entra também aqui, então você pode eventualmente ter um estado de necessidade para tutelar o patrimônio da pessoa jurídica, que está lá no enchente, qualquer coisa nesse sentido, certo? E outra coisa, a pessoa física, ela precisa consentir para que eu atue em estado de necessidade? Então, exatamente, majoritariamente o que se entende é que não, certo? Que em relação, especialmente em face de direitos indisponíveis, né, o consentimento do beneficiário seria irrelevante. Quando o direito é disponível, há uma certa divisão na doutrina, porque uns vão falar que se a pessoa se opor à realização, né, da conduta para salvar aquele bem, você não poderia agir daquela forma, certo? Vocês entenderam a situação? Mas prevalece, então, que se não há tempo hábil para a colheita dessa autorização, ainda em casos de bens disponíveis, e porque lembra que se fundamenta no direito no dever à solidariedade, então, por conta disso, pouco importa se houve autorização do terceiro. Aí uma questão que vem importante é porque quando a gente lê aqui
considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. A próxima situação que ele coloca é de que não provocou. Opa. Agora sim, que não provocou. Mais uma vez, para uma prova teste, é isso que vocês vão ter que procurar, certo? Se for algum caso concreto ou se for uma pergunta mais dogmática, essa ideia do o agente não pode provocar o perigo e depois alegar estado de necessidade como se justificasse, né, a sua conduta. Só que fiquem atentos, porque às vezes a pergunta, a questão vai querer saber se vocês conhecem a discussão que tem aqui nesse que não provocou. Então, se ela quiser fugir um pouco do texto da lei, o que talvez ela possa perguntar? O que não provocou exige dolo ou pode ser mera culpa? Entenderam a situação? Imagina que eu estou, eu estou numa fazenda, lá no celeiro, e fumando. Evidentemente, eu não tive intenção de tacar fogo naquilo tudo. Mas por descuido, eu violei uma norma objetiva de cuidado. Eu entrei com um cigarro no celeiro, joguei lá a bituca acesa no chão. Eu poderia alegar estado de necessidade se o celeiro começa a pegar fogo e eu tenho que eventualmente, furtar, quebrar a caixa d'água do vizinho para jogar, ou furtar a caixa d'água do vizinho para apagar o incêndio. Eu poderia alegar estado de necessidade? Sim, por quê? Por que não? Porque aqui a gente está na ideia do que não provocou, certo? Então, a ideia é essa. A doutrina também se divide. Pensem sempre que vocês estão numa prova de defensoria. A ideia é que o culposamente, aquele que provoca culposamente, poderia alegar o estado de necessidade. Porque aqui seria um perigo atual a direito próprio não provocado voluntariamente, tá? Nós vamos colocar aqui. Não provocado voluntariamente. Então, é isso que se discute, né? E aí, assim, vocês têm que estar preparados, vamos dizer assim, para que o seu examinador possa ter as duas interpretações, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Isso é bola dividida. Por quê? O que está escrito no código, o que é? Não provocou por sua vontade. E aí, então, é assim, a doutrina que vai falar que não pode ser nem por dolo nem por culpa, e a doutrina que, em princípio, a gente adota, né, na defesa, que na defesa a gente está querendo o quê? Afastar a norma penal incriminadora, né? Mas, então, não poderia ser dolosa, certo? Culposa permitiria. Ficou confuso? Você me olhou com uma carinha. Então, rebobina e vamos de novo. Prevalece isso que a colega falou, eu não quero confundir a cabeça da colega. A conduta culposa do agente, então no exemplo do estou fumando meu cigarro, joguei a cinza no celeiro, pegou fogo naquilo, agi culposamente, eu não quis botar fogo, foi por descuido, eu posso alegar estado de necessidade se eu tiver, por exemplo, que furtar água do vizinho para jogar para apagar o fogo. Ficou claro? Bom, mas o que eu quero avançar com vocês também é que também um outro exemplo que o pessoal dá é acender a churrasqueira, por exemplo, né? Então eu acendi a churrasqueira dolosamente, assim, eu tinha intenção de acender a churrasqueira, mas jamais eu pensei que ia botar fogo na casa. Ou senão eu tava com a vela aqui, mas pra quê? Pra iluminar, porque tinha acabado a luz e tal, e não pra botar fogo em tudo, né? Então a conduta culposa que causa o perigo não exclui o estado de necessidade, tá? No entanto, o próprio professor Juarez Tavares vai falar isso.
que não exclui a situação de necessidade, salvo se o perigo tivesse sido provocado dolosamente pelo agente. Só que o que é legal do pensamento do professor Juarez, por isso que eu estou trazendo para vocês, mas de novo, coloque em grande parênteses isso, porque se a questão é difícil, é daí que veio a minha dificuldade em explicar. Numa prova teste, vocês têm que estar muito atentos ao que o examinador está querendo. Às vezes ele está querendo uma postura mais legalista, às vezes ele está querendo uma postura mais crítica, às vezes ele está querendo uma outra vertente, então vocês têm que ficar bem ligados a isso, né? Por isso eu fiz questão de dizer, o que diz a lei é, não provocou por sua própria vontade. Primeira discussão se tem é, vontade, dolo ou culpa, vocês já me responderam. Em regra, culpa pode ter estado de necessidade, o que afastaria seria o dolo, tá? Mas, por exemplo, há doutrinadores muito respeitados, como o próprio professor Juarez Tavares, que vai falar o seguinte, que mesmo que o agente tenha atuado com dolo de perigo, certo? Se o resultado foi culposo, se ele não quis o resultado, ele pode alegar estado de necessidade. É a ideia do eu sei que isso gera um perigo. Vamos supor que eu estou fumando e alguém vira para mim e fala assim, Bruno, apaga esse cigarro porque você está no celeiro, você pode botar fogo em tudo. Eu falo, não, aqui fica tranquilo, eu tenho esse dolo, eu tenho essa consciência, vamos colocar assim, tá? Isso, mas por quê? Porque exatamente, essa é a ideia. É porque a dificuldade aqui é que o artigo 24 não fala em dolo e culpa, certo? Ele usa outras palavras, é isso que eu estou tentando chamar a atenção de vocês. Ele fala em provocar pela própria vontade, certo? Então o que tradicionalmente se fala é, a culpa pode, o dolo não. Só que o professor Juarez vai falar, o que é importante aqui é que ele de forma nenhuma tenha tido a intenção do resultado, isso que é o importante, certo? Se ele chegou lá e botou uma bomba e quis explodir aquilo, ele não pode falar querer usar estado de necessidade para aquilo. Seria mais uma questão de culpa consciente do que mesmo do dolo eventual, isso. Né? Porque o dolo eventual é indiferente. Exatamente, mas é essa a ideia mesmo. É a ideia de que eu não queria o resultado, está mais perto da culpa consciente mesmo, tá? Agora, alguns doutrinadores vão falar que isso, vocês se lembram da ideia do crime omissivo da aula passada? Que alguns doutrinadores vão falar que isso seria incompatível com a ideia do crime omissivo, por quê? Porque no crime omissivo, aquele que causou o resultado, ele tem ingerência, certo? É a linha C do artigo 13, parágrafo 2º C, lembra? O dever de gerência. Porque o que esses doutrinadores vão falar? Se o sujeito ele atua e cria aquele risco, como ele pode depois alegar um estado de necessidade? E qual que é a resposta que a doutrina vai dar para isso? Vai falar que, na realidade, o artigo 13 ele é uma norma de imputação, de incriminação, que é para equiparar a conduta omissiva à conduta ativa, certo? A ação à omissão. Essa é a função do 13, parágrafo 2º. E que não haveria incompatibilidade, por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma norma permissiva. Compreenderam? E que exigem vários outros requisitos, não só esse. Então que não haveria incompatibilidade, até mesmo na ingerência, para você atuar em situação de necessidade, em estado de necessidade. Uma outra coisa que é importante a gente falar aqui. Esse perigo atual, a direito próprio ou de terceiro, se fala também que pode ser um direito coletivo, certo? Não necessariamente do Bruno, da Renata, do José, mas também da coletividade.
Só que nesses casos, o que a doutrina coloca é que, salvo se você só está permitido, legitimado a atuar, se a autoridade administrativa que deveria tutelar esse direito não estiver atuando. E mais, se você conseguir constatar que esse perigo é atual. Então, imagina, por exemplo, no caso do rompimento da barragem. Você poderia tomar medidas que lesassem direitos de terceiro para evitar o desastre? Seria um dano coletivo? Lógico. Mas a dificuldade na prática aqui era você reconhecer o perigo atual, certo? Mas nada impede que você tenha, então, perigo atual a direito próprio de terceiro ou também um próprio direito da coletividade, tá? Bom, ação necessária. Lembra que a ideia é que eu vou ter dois direitos em choque e um deles vai ter que ser sacrificado aqui no estado de necessidade. Então, por isso, a lei vai exigir que para que eu tenha esse sacrifício, eu preciso estar... essa ação precisa ser necessária. A primeira coisa que eu quero dizer com necessária é que eu preciso atuar daquele jeito. Depois a gente vai ver que na legítima defesa, por exemplo, eu não preciso fugir. Se eu estiver numa situação de injusta agressão, eu posso fugir, mas eu também posso, há uma norma permissiva de eu enfrentar o perigo e reagir àquela injusta agressão. Aqui, a primeira informação importante é que a ação necessária é aquela que basta para afastar o perigo. Se para afastar o perigo basta que eu fuja, isso é necessário. Eu não posso atacá-lo, eu não posso violar outro bem. E por que isso? Porque no estado de necessidade, gente, muitas vezes a gente não vai atacar a fonte do perigo. Muitas vezes a gente vai ter que lesar direito de terceiro, certo? Começou a pegar fogo, eu vou lá e furto a caixa do vizinho para salvar o bem que está lá naquela construção, para salvar aquela pessoa, o que seja. Mas eu tive que atacar bem de terceiro, certo? Então, é por essa razão que no estado de necessidade a ação tem que ser necessária, entendida como aquela que basta para afastar o perigo. Então, se eu puder enfrentar o perigo com meios próprios, eu tenho que enfrentar o perigo com meios próprios. Eu não posso lesar o direito de terceiro para afastar o perigo. Ficou clara essa ideia? Se eu puder, já falei, fugir, desviar do perigo, são todas circunstâncias que afastam o estado de necessidade. Essa ação necessária, ela sempre, lembra que a gente foi proporcional ao perigo, à intensidade do perigo. Então, vamos tentar dar um exemplo um pouco mais concreto aqui. Sobrevoando uma aeronave aqui, que eu não sei de onde que veio, de onde que vai, o que está fazendo. A autoridade competente tentou fazer contato e não tem resposta. O que eu estou falando aqui? Há uma situação de perigo, eu não sei do que aquela aeronave está fazendo aqui no território, no espaço aéreo brasileiro. Seja eu, o comandante da aeronáutica, o presidente da república, quem quer que seja, atuaria em estado de necessidade ao mandar baixar a aeronave, ao abater a aeronave? Por que eu estou falando isso? Porque há uma previsão desse tipo. O artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica, Código Brasileiro do Ar, né, que chama, ele permite o abate, né? E isso é bastante criticado pela doutrina, porque, em última análise, é uma pena de morte, né? E mais do que isso, no estado de necessidade, a ação, além de necessária, ela tem que ser proporcional. Então, você não teria aí essa proporcionalidade. É por isso que muitos defendem, por exemplo, a inconstitucionalidade desse dispositivo. Só que na Alemanha, inclusive, uma norma parecida já foi declarada inconstitucional. Mas o que é importante extrair dessa ideia que a doutrina coloca?
que não existe, por exemplo, então, o Estado, né, ao Estado não se confere, portanto, o direito de matar em estado de necessidade, certo? Um policial, por exemplo, não pode matar porque está em estado de necessidade, de terceiro, vamos supor. Compreenderam essa situação? Que eu acho bem importante, bem delicado aqui, para a gente entender qual que é a lógica do estado de necessidade. Eu preciso de um perigo atual, não é lesão, não é iminente, etc, etc, né? Matar em estado de necessidade seria desproporcional, né? E aí que tá, Não tem proporcionalidade. certo? Então, a gente está se cercando então dessas formas. Vocês têm que se lembrar então que ele é subsidiário, ele é necessário, ele tem que ser a última forma, a única forma que eu posso para afastar o perigo. Se a alternativa falar, diante de uma situação tal, o fulano poderia fugir. Essa é a alternativa, ele poderia fugir, ele não pode então invocar o estado de necessidade. O sacrifício tem que ser sempre o menor. Aí a gente vai chegar lá. Tá. Estado de necessidade recíproco, é possível? O que seria essa ideia? Eu estou em estado de necessidade e a colega também está em estado de necessidade. Isso pode acontecer? Pode. O exemplo bobinho para a gente lembrar, o náufrago, certo? Tá os dois lá brigando pela prancha aí que sobrou, pelo pedaço do navio que não afundou, certo? Lembrou que pode ser recíproco. Por que isso? Porque às vezes cai na prova e você tem que lembrar que a legítima defesa não, mas o estado de necessidade pode ser recíproco, certo? Deixa eu ver o que mais. Aí a colega me perguntou assim, em relação ao valor do bem jurídico que eu vou proteger, tem que ser maior, menor, igual? Como é que fica essa situação? Bom, da onde que vem essa discussão, antes de mais nada? É porque a parte final do dispositivo aqui do 24, ele vai falar o seguinte, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, por conta disso, doutrina brasileira na década de 70, até década de 70 não, porque essa parte mas esqueçam a década de 70, que eu não sei, agora eu não sei, me falta essa informação, porque a parte geral é de 84, não sei se ainda na década de 70 tinha isso, não sei porque eu falei isso, mas Assis Toledo, que é bem tradicional, um penalista bem tradicional, foi ministro do STJ e coisa e tal, ele traz essa discussão e aí ele fala o seguinte, que por conta dessa parte final do artigo 24, o estado de necessidade ele só se justifica se o bem jurídico sacrificado, ou seja, se a caixa d'água, por exemplo, que é o patrimônio que eu tive que subtrair, for igual ou menor do que o bem que eu vou salvar, certo? Então, em princípio, essa é a ideia. O bem precisa ser de valor igual ou menor. Classificação. E aqui vai ficar confuso de novo e eu espero que vocês me perdoem, porque o ponto é que, às vezes, por serem classificações assim, diferentes, querem dizer também coisas diferentes, às vezes pode gerar confusão. Por quê? Porque, qual que é a ideia, então? Tem que ser maior ou igual, né? Então, por conta disso, o que se entende é que o Brasil adotou a teoria unitária, certo? Ou a teoria não diferenciadora. Só que há também doutrinadores que vão falar que adotou a teoria diferenciadora porque há também a possibilidade de se lesar um bem de menor valor para salvar, um bem de maior valor para se salvar um de menor valor, entendeu? Então,
como são só terminologias, o importante é que vocês guardem a ideia, certo? Quando se fala teoria diferenciada, é porque o código está tratando de forma diferente. Quando fala de unitária, é porque o código está tratando de forma igual, certo? Beleza. Tem autores que vão falar assim, o Brasil adotou a teoria unitária porque trata o maior e o igual de forma igual. E tem autores que vão falar assim, adotou a diferenciada porque trata isso aqui de forma diferente. Você entendeu? Então, diferente em que sentido? Porque, em regra, para a doutrina majoritária, se eu tenho um bem maior que eu sacrifico para salvar um menor, isso não afasta a minha antijuridicidade, afasta a minha culpabilidade. Então, portanto, eu não estaria numa situação, eu estaria numa situação que a culpabilidade, eventualmente, estaria afastada, mas não a antijuridicidade. Seria a ideia do estado de necessidade justificante e exculpante. Vocês já ouviram falar dessa diferenciação, né? Acho que para facilitar e para fins de prova, né? A ideia é que aqui você tem o justificante e aqui o exculpante. O maior valor é o exculpante. Não, se eu leso o de maior valor para salvar o de menor, e pode ser. Aí você vai analisar depois na probabilidade, certo? Por a ideia, tá ao contrário, senão o indivíduo, para salvar o próprio patrimônio, acabou matando alguém. Não seria razoável, certo? Então, por isso que eu falei, pode ser que, mas não necessariamente. Não vai ser analisado na antijuridicidade. A questão é que tem alguns doutrinadores que criticam isso. O próprio professor Juarez Cirino, por exemplo, lá do Paraná, ele vai falar que o código não fez expressamente essa distinção. Que essa distinção, na verdade, é uma distinção da doutrina alemã, do código alemão, entendeu? E então vai falar que, na verdade, analisando todos os demais requisitos, certo? Mas eu poderia ter estado de necessidade, inclusive, aqui, certo? Lembrando que até nessa hipótese aqui, eventualmente ele pode ter uma causa de redução de pena que está previsto no próprio artigo 24, no parágrafo, certo? Como ele não cria o perigo, e vamos dizer assim, ele decidiu errado na hora, mas ele não seria exigível, né, que ele atuasse com a plena, não estava numa situação que ele pudesse deliberar de forma plena e tal, o código fala que a pena dele pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. É isso que está no parágrafo aqui do 24, certo? Estado de necessidade, classificações também, bem rápido para a gente passando o estado de necessidade, agressivo e defensivo, certo? Estado de necessidade agressivo é aquele que eu vou violar bem de terceiro. Eu violo bem de terceiro. A importância dessa divisão, na realidade, é a reparação civil, né? Depois as consequências civis. Então, imagina que o sujeito, de novo no exemplo da caixa d'água, para ficar bem marcado para vocês, né? Eu vejo lá o celeiro pegando fogo, eu vou no vizinho, furto lá a caixa d'água, lá o caminhão-pipa dele, e para apagar o fogo. O dono do caminhão-pipa, como foi furtado e tal, não sei o que, ele não vai poder civilmente processar o dono do celeiro. Ele vai ter que primeiro me processar e eu depois entro com um regresso contra o bem que eu salvei, certo? Por qual motivo isso? Porque eventualmente aqui pode faltar proporcionalidade, né?
e numa situação limite, eu extrapolar, certo? Então, por essas razões, no estado de necessidade agressivo, tem essa peculiaridade da questão civil, certo? Ficou claro para vocês? A colega me olhou com... Não? Não, vamos lá. Agressivo, qual que é a ideia? Eu estou lesando o bem de um terceiro que não tem nada a ver com a situação aqui. Ele não foi o que causou o perigo, ele não é o dono do celeiro, não tem nada a ver com nada, entendeu? Está tendo a enchente. E aí, por conta da enchente, eu tive que furtar um barco que fica lá na represa. O dono do barco, não tem nada a ver com isso. Ele ficou privado do patrimônio dele, você entendeu? Se ele tiver prejuízo, vamos supor que por conta disso ele trabalhava com o barco, ele ficou 2 dias sem trabalhar. Ele vai poder me demandar quem estava lá na casa que eu ajudei? Não, ele vai me demandar a mim, você entendeu? Mas isso na parte civil, estou querendo dizer, certo? E eu depois tenho regresso contra quem eu ajudei no estado de necessidade. Essa é a ideia, certo? Já no defensivo, não. O agente ele se volta contra a própria fonte do perigo. E por essa razão, então, e aí sacrifica o bem que estava causando o perigo. Então, tá pegando fogo e eu entro lá. E aí, de alguma forma, eu tenho que destruir aquela porta, por exemplo, a entrada daquela casa para salvar uma vida que está lá dentro. A fonte do perigo é a própria casa pegando fogo, certo? Então, nesse caso, a reparação civil não tem essa necessidade de ser contra, não tem um terceiro aí no meio, entendeu? É só essa única diferenciação. Gente, se tiver muito abstrato, vai me dando os toques, daí a gente vai tentando bolar exemplos até juntos, assim, para ficar um pouco mais claro, tá? Por favor. Uma dúvida, se tiver um colete só para 2 pessoas, é caso de agressivo também? Eu estou num barco para afundar, só tenho um colete. E aí os 2 vão brigar pelo colete, eu vou ter que agredir o outro cara. É um caso, por exemplo? É que Então, nesse caso, a ideia do estado de necessidade recíproco, né, que a gente estava falando agora. Não dá para falar que o indivíduo causou o próprio, né, entende? Porque ele também está em estado de necessidade, não foi ele que causou o perigo. O que causou o perigo foi o navio afundar, né? Então, os dois não são fontes de perigo, na verdade, eles estão em situação de necessidade, né? Então, eu acho que não, tá? Eu colocaria que não. Colocaria seria agressivo aqui. Tá? Bom, real e putativo. O estado inicial real é aquele que exclui a antijuridicidade. Estão presentes então todos os requisitos: perigo atual, a direito próprio de terceiro e uma ação necessária proporcional para fazer cessar o perigo. E o putativo? A palavra putativo vem de erro. Então, sempre que vocês verem a palavra putativo em qualquer dessas situações, discriminantes putativas, legítima defesa putativa, o que significa? Que na verdade não é legítima defesa, que na verdade não é discriminante, que na verdade não é estado de necessidade. Por quê? Porque o agente atua em erro. Ele até acha que é. E aí a gente vai ter que analisar depois. No caso concreto, se ele achar que ele estava em erro, foi justificado, ele está nesse erro, ou seja, se o estado de necessidade, que o erro era vencível, invencível, excusável e inexcusável, certo? Mas beleza, o estado de necessidade putativo, qual que é a consequência então? Se ele não exclui a antijuridicidade, o que acontece aqui? Ele acha que tem uma situação de perigo, e que se de fato essa situação existisse, ele estaria legitimado, mas essa situação não existe. Eu vou entrar na ideia das discriminantes putativas. Lembra que a gente viu na aula passada o artigo 20, parágrafo 1º, que a gente também chama de culpa imprópria, né? E aí é aquela ideia, se o erro for excusável, ou seja, se o erro for invencível, se não era esperado que o agente atuasse, conseguisse desvendar aquela situação e se portasse de outra forma, ele vai estar isento de pena. Só que porque excluiu a antijuridicidade? Não, lembra, é putativo, exclui a culpabilidade, ele agiu em erro. E se o erro for inexcusável, ou seja, de fato, ele estava em situação de erro, mas ele estava em situação de erro porque ele não foi tão diligente, ele deveria ter
certificado um pouco mais daquela situação. Nesse caso, então, ele responde pelo crime culposo se há previsão. Aqui há um último requisito que a gente pode colocar. Então, perigo atual, próprio, terceiro, não provocado voluntariamente, a ação tem que ser necessária, e aqui eu não posso ter o dever inexistência, de dever legal, de enfrentar o perigo. Qual que é a ideia aqui? O bombeiro não vai, em regra, poder alegar estado de necessidade. Tá, né? Essa é a função dele, tem dever legal de enfrentar o perigo. Mas, mesmo assim, há algumas exceções. Quais são as exceções? Quando, por exemplo, o policial vai atuar em estado de necessidade de terceiro, certo? Neste caso, imagina um médico, está lá no plantão, e aí há um acidente grave envolvendo um ônibus, várias pessoas feridas, e ele não vai conseguir atender, talvez, todas aquelas pessoas, né? Ele tem o dever atual, legal, de enfrentar o perigo. Mas como ele está enfrentando o perigo de terceiro, como é um estado de necessidade de terceiro, ele eventualmente vai ter que optar pelo atendimento a um ou a outro, né? Então, nesses casos, a doutrina fala que é uma exceção a essa previsão. E também se coloca que se o próprio agente policial, bombeiro, ou aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo, tiver numa situação que precise do estado de necessidade para salvar um bem maior, como por exemplo a própria vida, ele vai ser acobertado pelo estado de necessidade, ou seja, ele vai ter uma norma permissiva, ele vai ter uma exclusão da ilicitude ou da antijuridicidade, certo? Então, para sintetizar, em regra, não pode ter o dever legal de enfrentar o perigo, as exceções, a questão do direito, estado de necessidade de terceiro, e também quando for para o próprio, num bem jurídico maior, né? Então, por exemplo, a própria vida, vamos colocar assim. Dever contratual, duas posições. Gente que fala, dever contratual, não está brigando com mosquito que nem eu, né? Dever contratual não está aqui porque a lei fala em dever legal e aqui eu não posso interpretar analogicamente contra a pessoa. Outros vão tentar equiparar aqui a figura da omissão, né? Do 13, parágrafo 2º, da linha B, que fala daquele que assumiu por contrato a obrigação de evitar o resultado, né? Prevalece que quem tem o dever contratual não precisa, não se encaixa aqui, tá? Nessa inexistência de dever legal, o dever contratual não estaria ali, tá? Bom, com isso a gente encerra estado de necessidade. Ficou alguma dúvida? A gente vai começar a falar agora então de legítima defesa, e aí a gente aos poucos eu vou vendo se vocês conseguem fazer essa comparação, porque às vezes na questão cai exatamente isso, né? Eles misturam estado de necessidade com legítima defesa, seja trocando os termos, seja às vezes colocando as perguntas nas alternativas diferentes. Bom, então para começar, quem me fala o que é legítima defesa? Bom, na legítima defesa, eu tenho uma situação de agressão, certo? Essa já é a primeira palavra que tem que chamar a atenção de vocês. A ideia é que eu vou ter uma reação
Então aqui eu não tenho a obrigatoriedade da ação necessária, ou seja, eu não preciso fugir. Eu posso, se eu tiver uma injusta agressão, eu posso enfrentá-la. Se eu tiver em face da agressão, não do perigo, da agressão, que pode ser atual ou iminente. Com meios moderados e necessários. Para afastar a injusta agressão. Então, a gente pode aqui tentar dividir para ficar fácil também, que eu tenho uma situação de defesa e uma ação defensiva. Bom, então, agressão eu acho que é uma primeira palavra-chave, para vocês lembrarem quando eu falo em legítima defesa, mas agressão é só o ato de violência? É a ideia que, mesmo sem violência, qualquer ato humano que lesa ou coloca em perigo um bem jurídico, eu já posso encaixar aqui, certo? Por outro lado, aqui eu preciso que seja um ato humano. Então, em princípio, se eu tiver, por exemplo, contra uma situação, um cão feroz, alguma coisa nesse sentido, eu não tenho aqui uma injusta agressão, certo? Até porque, pensem comigo, como é que eu qualifico justo ou injusto? É uma ação humana, né? Para eu qualificar a coisa como justo ou injusta, eu preciso de um juízo de valor. Eu não posso fazer um juízo de valor sobre um animal, né? Um juízo de justiça sobre um animal que atua por instinto, certo? Então, em princípio, por isso que se fala que é humano, em princípio, o animal aqui, o ataque do animal não ensejaria legítima defesa, mas pode ensejar o quê? Exatamente, porque lembra, a chuva, a enchente, etc, 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 o incêndio pode gerar perigo por estado de necessidade. Agora, por que em regra, né? Porque sempre vem aquelas baboseiras, mas a ideia é o seguinte, se o cara tá com o cachorro aqui na coleira, atiçando ele e tal, na verdade o cachorro é um instrumento para ele te atacar, então a injusta agressão é praticada por um humano, né? Pegadinhas bobinhas que às vezes podem, né? Mas falou que o cachorro nunca... Então, é essa a ideia. Tá funcionando como um instrumento humano, né? Então aqui eu tenho injusta agressão, certo? O Juarez Tavares vai falar que também, quando você tem bens ligados à função administrativa, eu não poderia atuar em legítima defesa, porque quem protege esses bens, em regra, é o Estado. Então, vamos supor, se eu tenho uma pessoa que está na posse de um documento falso, eu não teria como eu atuar em legítima defesa em relação a essa situação. E é até difícil realmente imaginar no caso concreto como que eu poderia atuar em legítima defesa contra um crime contra a administração pública, né? Mas então fica essa lembrança aqui da colocação do professor Juarez. Uma outra coisa legal aqui também tentar trazer um aspecto concreto e que, lógico, sempre vai envolver valoração do caso concreto, etc, etc, inúmeras nuances. Mas, por exemplo, o professor Juarez
vai falar que se, vamos supor que eu estou embriagado, e aí o colega fala assim, Bruno, você não vai pegar o carro, você não vai pegar o carro, você não vai pegar o carro. E eu tô com a chave na mão e já sentei no volante, vou ligar e vou sair com o carro. O que o professor Juarez, a doutrina defende, é que nesse caso não tem uma injusta agressão. Por quê? Porque o que a norma do 306 do CTB, por exemplo, proíbe ou pretende proteger é a segurança no trânsito, certo? Que seria um interesse administrativo, não é um bem jurídico personalíssimo, certo? Não tem uma injusta agressão atual e iminente por si só a ninguém. Então, nessa situação em que não há, ainda que o cara esteja embriagado, vá cometer o crime e já esteja saindo com o carro, eu não estaria autorizado, por exemplo, a agredi-lo ou fazer de qualquer forma para cessá-lo. Compreenderam isso? Por quê? Porque a norma do 306 protege um bem jurídico administrativo, que é a segurança no trânsito, né? É diferente, por exemplo, se o sujeito dirigindo em zigue-zague com crianças saindo do colégio e aí houver um risco iminente de que pessoas sejam atropeladas, certo? Ou o sujeito está dirigindo embriagado, sentido Paulista, e eu sei que a Paulista está fechada porque é domingo e está cheio de gente lá, certo? Aí eu tenho uma possível legítima defesa de terceiro, por exemplo, se eu intervenho e evito que essa pessoa continue dirigindo, tá? Mas não porque eu estava em legítima defesa do artigo 306 do CTB, por exemplo, certo? Mas porque havia uma agressão iminente daquelas pessoas que estariam transitando na Paulista no domingo e o sujeito embriagado dirigindo. Ficou claro essa questão do interesse administrativo, do bem jurídico, da função administrativa, que não caberia então legítima defesa? Quando eu falo injusta agressão, injusta não é só contrária à lei, mas contrária ao direito, e aqui englobaria também costumes, moral, não precisaria ser, o que eu quero dizer é que não precisa ser um ilícito penal, tá? Injusta seria, vamos dizer assim, em sentido amplo, tá? Então, reagir a um fato atípico, vamos supor, eu declaradamente falei para colega assim, eu vou pegar esse carro só para dar uma volta e já devolvo, inclusive com a gasolina aí que eu tô com um galão aqui, vou encher, tá? O furto de uso perfeito, não gastei nem a gasolina do negócio. É crime? Não, não é. Mas a pessoa, o dono do carro, pode atuar em legítima defesa para proteger o seu patrimônio? Me segurando? Desde que haja com os meios moderados e necessários, sim, ele pode repelir essa minha injusta agressão ao patrimônio dele. Ainda que essa agressão não seja um crime. O furto de uso, por exemplo, não é crime. Mesmo assim, ele pode agir em legítima defesa. Certo? Ficou claro isso também, gente? Agora, se a lei me dá meios para que eu tutele de uma outra forma o meu patrimônio, eu não posso alegar legítima defesa. O exemplo que a doutrina dá aqui é o seguinte: imagina o inquilino, o locador, que diante, por exemplo, do não pagamento do inquilino, etc., pretende usar de força física para tirá-lo. Não, ele tem os meios próprios, ele tem um contrato, ele tem o acesso à justiça, etc. Então, portanto, aí, embora haja uma agressão injusta, vamos dizer assim, ao patrimônio, por você ter outros meios, né, você não estaria entrando em legítima defesa. Essa agressão, ela pode ser dolosa ou culposa? Ou só agressão dolosa? Só se o indivíduo souber efetivamente que está, por exemplo, subtraindo um carro que não é dele. Vamos supor, já que a gente pensa em exemplos hipotéticos, eu estou com a chave do carro ou se não, vamos supor, o manobrista deixou o carro lá, eu achei que era o meu, eu entrei e estou saindo, né? Isso nem crime né?
Eu estaria agindo com culpa, culpa de furto, nem existiria. Eu posso ser, se o indivíduo, dono do carro, vier me interpelar e até moderadamente, com os meios necessários para defesa do patrimônio dele, se for preciso empregar força contra mim, ele pode? Pode. Por quê? Porque a culpa aqui também, não só o ato doloso, a agressão ela pode ser dolosa ou culposa, tá? E algumas vezes, até mesmo essa agressão, ela, porque aqui a gente fala em injusta, né? E injusta, às vezes dá a impressão que, se ela tiver de acordo com o direito, ela é justa, vamos colocar assim, formalmente justa. Então imagina, por exemplo, que eu me chamo José da Silva e a primeira vara aqui de São Paulo expediu um mandado de prisão contra José da Silva, só que não sou eu, José da Silva, é um outro, é um homônimo, por exemplo. Formalmente, o oficial de justiça, a polícia, quando vai cumprir o mandado de prisão, tá certo, vamos supor que o mandado saiu errado, saiu com meus dados, né? Só que a doutrina vai falar, se eu resistir a essa prisão, né, mesmo que formalmente essa prisão seja justa, eu não cometo crime de resistência. Por quê? Porque substancialmente era injusta a minha prisão, não tinha nada a ver. Ou a busca e apreensão, na verdade, não é para ser na minha casa, é nessa casa do meu vizinho, e as pessoas querem entrar lá e eu estou repelindo, por exemplo, o cumprimento do mandado de busca e apreensão na minha casa, porque não tem nada a ver, você entende? Nesse caso também, a doutrina vai falar que, por conta disso, a agressão pode ser formalmente justa, formalmente lícita, para usar outro termo, mas se ela for substancialmente injusta, é o que basta para poder caracterizar a legítima defesa, tá? Bom, legítima defesa e ato preparatório, a doutrina diz que tudo bem, desde que a agressão seja iminente, então ficar esperto. Neste termo, o termo é iminente, né, para saber se ato preparatório ou início da execução vai estar autorizado ou não a legítima defesa. E não cabe legítima defesa se a agressão já cessou, né? Seria revide isso. Então a agressão tem que ser atual ou iminente, ela não pode ser já cessada. E de novo aqui as coisas que nunca, nessas épocas a gente nunca pode se cansar de falar, evidentemente que a tortura em nenhuma hipótese pode configurar aqui um ato que justifica aqui a legítima defesa, certo? Bom, no estado de necessidade, a gente falou um pouco de proporcionalidade. Aqui eu escrevi que o meio tem que ser moderado e necessário, mas ele precisa ser proporcional. Como é que vocês responderiam essa pergunta? O meio precisa ser proporcional. E se eu só tiver esse meio? Então, é isso que a doutrina vai falar, né? O que ela exige é que o meio seja moderado e necessário. Vamos dizer assim, preferencialmente, se eu tiver que escolher entre um ou outro, ele tem que ser proporcional. E até a proporcionalidade está dentro do moderado na seguinte expressão: eu não posso ir além, né? Eu não posso incorrer em excesso, a gente já vai ver a figura do excesso. Mas não necessariamente. Então, eventualmente, eu poderia ter que lesar um bem mais grave para proteger um bem meu que está sendo injustamente agredido, certo? Desde que ele seja, e é essa que eu acho que talvez seja a chave, né, o único meio disponível, né? E aí eu vou ter que atuar com moderação, mas desde que ele seja o único meio disponível, é possível que haja essa desproporcionalidade.
Diga. A gente falou, né, no estado de necessidade tem que ser meio tem que ser proporcional. Isso. E aí, eu não sei se eu peguei a frase, mas quando no estado de necessidade é culpante ou justificante, que daí que a lesão poderia ser de maior valor. Aí, né, não. Isso. Acho que no esculpante seria de Aham. maior valor. Aí, é o proporcional, como é que fica nesse? Porque lembra que no esculpante é aquilo que há doutrinadores no Brasil, por exemplo, o professor Juarez Cirino, que vai falar assim, não, pouco importa, pode ser esculpante ou justificante, nos dois eu vou poder excluir a antijuridicidade, ou seja, o que quer dizer excluir a antijuridicidade? Eu tenho uma norma permissiva que vai me autorizar a atuar daquela forma no caso concreto, né? Só que a maioria da doutrina vai falar, não, isso não é razoável, né? E justamente por conta da ideia de proporcionalidade, no esculpante aqui você estaria fora. Então, qual que é a solução que a doutrina dá, né? Que me parece que até o próprio código dá, que eventualmente aqui você pode ter uma causa de exclusão da culpabilidade. Então, imagina a seguinte situação. Vamos adiantar então a parte que eu espero tratar no final da aula. A inexigibilidade de conduta diversa. Em princípio, eu não tenho uma norma permissiva que vai me autorizar a entrecortar aqueles exemplos bem... Eu detesto fazer isso, mas é que didaticamente eu acho que eles são bons, né? Imagina que tem lá um Digsol amarrou a cabeça do seu filho e a perna de uma pessoa que você nem conhece, desculpa, ao contrário, a perna do seu filho e a cabeça de uma pessoa que você nem conhece na linha do trem, cada um de um lado. E o trem está vindo, você já está ouvindo até o barulho do trem. E aí você tem lá poucos segundos para tentar resolver aquela situação. E você tem que escolher um dos dois, né? A ideia aqui qual que seria? Se você tivesse que salvar o bem de maior valor, e agindo, por exemplo, para a norma permissiva, o que te recomendaria, assim, assim, me parece que, né, se você falasse assim, ó, tem duas pessoas, você vai acreditar pelo pescoço, que certamente vai morrer, né? Essa é a ideia do exemplo, e não o seu filho. Só que no caso concreto, era exigível que você atuasse dessa forma, que você deixasse, por exemplo, o seu filho, passar o trem do seu filho para socorrer uma terceira pessoa. Enfim, é um outro momento, mas é essa a ideia, entende? E por isso que se fala que se você salva o bem de menor valor, se você sacrifica o bem de maior para salvar o de menor, você não está aqui com uma norma permissiva, você está pode estar no âmbito da culpabilidade, você entendeu? Da exclusão da culpabilidade. E essa questão vai ser analisada ali, mais para frente, na teoria do delito. Não aqui. Eu não posso, o ordenamento não me permite que eu faça isso. Pode até ser que não me reprove, mas ele não me permitiria aqui. Essa é a ideia, tá? Eu estava falando da legítima defesa, da proporcionalidade e... Tá. Então a gente viu a questão da proporcionalidade, a coisa que a gente faz o gancho, que é o excesso, né? Se eu eventualmente posso até ser desproporcional, mas eu tenho que atuar de forma moderada, com os meios necessários, aqui eu vou falar em excesso. Por quê? Porque se eu não atuar, ou se eu me exceder, quais vão ser as consequências? Aqui esse excesso, vamos supor, eu reagi a uma agressão que já tinha acabado, né? Ou eu reagi além, eu poderia ter parado, mas eu continuei. Eu fui desproporcional, eu fiz isso de forma imoderada, né? Então aqui o excesso ele pode ser extensivo ou intensivo. Então aqui no intensivo é o meio equivocado, né? O uso equivocado do meio necessário.
Então, vamos supor que eu só consigo me defender com uma arma, que é o único bem que eu tenho à disposição. Mas ao invés de... E eu sei, né? Eu sei manusear uma arma. E ao invés de eu dar um tiro, por exemplo, numa região não letal, eu miro na cabeça do indivíduo. Ou dou 80 tiros. Né? Não, assim, não tem... Lá é outra coisa até, não é isso? Mas é que poderia até ser, né? Lá é uma coisa absurda, porque não tinha nem injusta agressão, não tinha nada, que é outra, né? Mas vamos imaginar que até tivesse, que fosse um roubo, vamos supor. Oi? Então, exatamente, aí entra na ideia de excesso intensivo, né? De uso equivocado do meio necessário. Talvez aquele meio fosse necessário mesmo, o que precisava fazer para parar aquela injusta agressão, mas não, né, com essa intensidade, essa é a ideia. E o extensivo, a ideia é o uso imoderado, né? Não, calma aí, deixa eu... Eu falei errado, gente, só... Então lá, na verdade, uso, é ofensivo. exatamente, uso imoderado do meio necessário. Né? Tá? Desculpa, de novo então aqui. Aqui, eu tinha duas formas de fazer parar aquela injusta agressão e eu equivocadamente escolhi o meio que não era necessário, o meio mais lesivo. Eu podia ter usado um meio menos lesivo. Esse é o excesso intensivo, tá? O extensivo, aí sim, eu só tinha aquela única forma, mas eu atuei com excesso. E eventualmente aqui eu até tinha parado a agressão e eu continuei a atirar, ou eventualmente, por exemplo, eu estou querendo fazer que a pessoa pare de me ofender e eu estou tentando fazer com que ela se cale. Exatamente. O imoderado significa que eu vou além, certo? Eu até usei o meio que seria o necessário ali, que estava à minha disposição, tá? Mas eu fiz isso além. Esse é o extensivo. Por exemplo, fui vítima de roubo. E aí eu corro atrás do ladrão. E o ladrão joga o bem. E mesmo assim eu continuo correndo atrás dele e pego ele e agrido ele. Eu me excedi, certo? Por quê? Porque o meu patrimônio ele já tinha sido despojado pelo ladrão. Essa é a ideia. Então eu não estava mais em legítima defesa. Significa, para ficar bem claro, porque às vezes a gente pode até ser mal compreendido nisso. Significa que eu não poderia correr atrás do ladrão? Não, não é isso que eu falei. Eu poderia, exercício regular de direito, o artigo 301, né, ou 303, uma coisa assim do CPP, autoriza qualquer do povo fazer a prisão em flagrante. Mas fazer a prisão em flagrante, não agredir, não atuar em excesso, certo? É diferente, essa que é a questão. Então, aqui, se o ladrão já despojou dos meus bens e eu continuo perseguindo ele, legítima defesa eu não tenho mais. Eu posso até eventualmente segurá-lo e atuar em exercício regular do direito e levar ele até com força até a delegacia, entregar para o delegado e falar, ó, tá aqui, me roubou, meu bem foi jogado ali e tal, não sei o que, certo? Eu ainda estou dentro da norma permissiva, mas não é mais legítima defesa se eu continuar agredindo ele, ou se as agressões não forem só para contê-lo e para levá-lo até a autoridade policial, certo? Ficou claro isso? Por que isso é importante? Porque como que a gente vê casos de linchamento atualmente, né? Assim, isso cada vez está ficando assim, acho mais comum realmente. E é um excesso, sem dúvida nenhuma, é um excesso e isso tem que ficar bem claro. De novo aqui,
a colega perguntou da proporcionalidade, né? Eu acho que até embora na prova também a gente vai ficar muito preso a essas ideias dos meios moderados e necessários, essa ideia, né, de injusta agressão e coisa e tal, e que isso daqui, quando normalmente entra nas questões e tal, envolve mais estado de necessidade do que legítima defesa. Mas é lógico, também seria no mínimo discutível, né, se a proporcionalidade, já que a gente entende que aqui a gente fala de norma permissiva, que é choque de direitos fundamentais e tal. Então, se eu não deveria ser proporcional, realmente, se alguma proporcionalidade não tem que ser exigida. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eventualmente para a tutela do patrimônio eu posso dar um tiro letal em alguém, né? Ou até mesmo se a pessoa que está carregando o fuzil nas costas, lesando nenhuma injusta agressão, ou enfim, interpretem como vocês acharem melhor essa ideia, né? Porque é um tema que está no cotidiano. A gente está vendo notícias dos jornais envolvendo essas declarações, né? Então, se a pessoa está andando com um fuzil, ela pode receber um tiro de um sniper, um tiro fatal. É isso que tem se dito atualmente. Bom, como é que dogmaticamente a gente vai explicar isso? Não, mas... Pode ser guarda-chuva. Mas a questão, eu acho que muitas coisas entram aí nesse meio, né? Mas uma relacionada especificamente à ideia da ilicitude, das normas permissivas, é isso. Até que ponto a legítima defesa eu posso, em nome do patrimônio, de um furto de bolsa, de um furto de celular, desferir um tiro em alguém, né? E isso sem falar, então, em delitos que essa injusta agressão não seja tão próxima do ser humano, né? Porque a gente estava falando, eu não posso atuar em legítima defesa para tirar o carro que está embriagado e vai dirigir. Por quê? Porque a injusta agressão tem que ser bem jurídico personalíssimo, eu não posso um bem da segurança no trânsito, né? E eu posso, por exemplo, atirar porque o cara está com uma arma, que isso em tese, então, o Estatuto de Desarmamento é uma norma penal, um bem jurídico... como é que é, gente? Desculpa. Exatamente, né? Então, não teria essa injusta agressão. E como que esses termos têm sido, assim, de certa forma, trabalhados até, enfim, por autoridades, né, ultimamente. Como que isso é complicado, ainda mais porque normalmente esta forma de conduta não acontece de forma unânime, né? Ela também é seletiva, assim como o direito penal, essa agressão e essa violência, que em tese deveria ser racionalizada pelo Estado e autorizada, ela vem sempre de forma seletiva também, né? Dificilmente você vai ver um tiro desse ali na Paulista, essa que é a questão, né? Então, fica aí a reflexão da questão da proporcionalidade. Desculpa a divagação, mas era só por isso, porque talvez na prova escrita é isso. Fiquem atentos a moderado e necessário, mas a própria noção de proporcionalidade, não sei até que ponto ela pode escapar da legítima defesa se a gente está pensando em colisão de direitos fundamentais, né? Tá. E se, eventualmente, eu estou sendo agredido, né? E aí eu vou me defender, só que eu erro o tiro, eu erro o golpe. Quem está me atingindo é a colega, mas eu tô nervoso, tô correndo, tal, não sei o que, e eu atinjo o colega. Como é que isso funciona? Eu tô em legítima defesa ou não? Eu posso alegar legítima defesa neste caso? Então, o que a doutrina majoritária vai falar é que aqui você estaria num erro com a pessoa, né? E que então você estaria em legítima defesa porque na verdade você quis atingir o agressor e portanto você estaria cobertado pela norma permissiva. Mas há também quem critica essa interpretação, porque não necessariamente é isso. Às vezes simplesmente você errou o golpe.
E lembra que errar o golpe é diferente de errar a pessoa. Lembra aquela diferença em aberratio ictus e erro sobre a pessoa, né? Então, o que vai se falar é que nesses casos em que às vezes você erra o golpe, né, você atinge às vezes um terceiro inocente. Nesses casos, talvez você não esteja em legítima defesa, mas você vai poder eventualmente incorrer em estado de necessidade, certo? Porque você estava com perigo iminente, atual, e embora você não tenha repelido, né, necessariamente essa injusta agressão, ou seja, não tinha atingido a fonte de perigo, quem estava causando, você, por erro no golpe, na aberratio ictus, talvez tirasse a legítima defesa e te jogasse aqui no estado de necessidade, é o que boa parte da doutrina vai falar. Ficou clara essa ideia? Entenderam por quê? Fez sentido? É legal também a gente ir dando umas misturadas nos conceitos para... enfim, né? Porque na prova vai muitas vezes cair tudo bagunçado mesmo, na vida prática então. Bom, e eu posso ter... Imagina que uma criança está me atacando, ou que uma pessoa com uma deficiência mental, alguma coisa assim, está me atacando. Se eu reagir, eu atuo em legítima defesa ou não? Exatamente. Então, em regra, para evitar a agressão, não se exige, né, que como no estado de necessidade, lembra que eu falei que no estado de necessidade você tem que usar o meio e também se você puder fugir, você tem que fugir. Se você puder desviar, você tem que desviar. Você não precisa deixar de enfrentar o perigo, né? E na legítima defesa não. Na legítima defesa você tem o direito de enfrentar o perigo, porque há uma injusta agressão. Então aqui, por conta disso, o que a maioria da doutrina vai dizer é que de forma moderada, necessária, etc., você pode enfrentar o perigo, mesmo que praticado por uma criança ou uma pessoa sem discernimento, tá? Só que, mesmo nesses casos, o próprio professor Juarez Tavares, por exemplo, vai falar que aqui você devia, na verdade, usar um método alternativo, sabe? Um comportamento alternativo. Se você pudesse fugir, seria razoável que você fugisse, então, nessa situação aqui. Enfim, fica aí a questão doutrinária. Me parece que o que prevalece é essa ideia. Na legítima defesa, você não é obrigado a fugir, então, ainda que seja uma criança ou contra uma pessoa sem discernimento, que você poderia enfrentar o perigo. Algumas classificaçõezinhas. A gente encerra a legítima defesa e faz uma pausa rapidinho aqui. Estamos realmente atrasados aqui um pouco. Mas legítima defesa ativa, realizada por meio de um fato típico. Então, eu cometo um outro crime em legítima defesa. É uma norma permissiva, mas a ideia da legítima defesa ativa é isso. Então, eu cometo um fato típico que é justificado. Legítima defesa passiva, eu não pratico necessariamente um fato típico, então eu estou só me defendendo, por exemplo, né? Isso seria a legítima defesa passiva. Mesma coisa, né, que a gente viu agora há pouco da estado de necessidade, legítima defesa real e putativa. Então, real é aquela que exclui a antijuridicidade. Por quê? Porque está presente todos esses requisitos: a situação de defesa e a ação defensiva. E a putativa é aquela que não, eu achei que eu estava em uma situação que me autorizasse. Discriminante putativa, culpa imprópria, erro excusável, inexcusável, essa toda história, responso pela culpa, afasto o dolo, essa mesma lógica que aplicava ao estado de necessidade. Juridicamente não é possível legítima defesa recíproca, porque se uma agressão é injusta, do outro não vai ser, né? E vice-versa, então não seria possível.
desafiante pode alegar legítima defesa? Ou aquele que provoca pode alegar legítima defesa? Tem a discussão aí também, mas a ideia aqui, de novo, isso, o desafiante ou aquele que provocou, incorreu em injusta agressão ou não? Né? A avaliação vai estar, o julgamento vai estar em torno disso. Prevalece que o simples ato de provocar ou o próprio desafio não necessariamente caracteriza a injusta agressão, então, em princípio, o desafiante poderia alegar a legítima defesa. Tá? De legítima defesa, gente, era basicamente isso. Pois não. Às vezes falam que, por exemplo, a escolha empresarial pode ir contra a putativa. Sim. Quando não há convivência da Exatamente isso. O colega falou que na doutrina, embora não seja possível legítima defesa de legítima defesa ambas reais, né? Ou seja, legítima defesa recíproca, é possível legítima defesa real e putativa acontecerem juntas. Sim, vamos supor que eu acho que eu vou ser agredido, né? Então eu estou numa situação de legítima defesa putativa e aí por isso eu passo a agredir o colega. E aí o colega não sabe nem o que está acontecendo, ele está sendo injustamente agredido e aí ele revida, ele está em legítima defesa real e eu estaria em putativa, isso seria perfeitamente possível. Tá? Alguém mais ficou com alguma dúvida de estado de necessidade, legítima defesa, aquela parte introdutória? Não mesmo? Então vamos fazer uma pausa aí, todo mundo cansado, daqui a pouco a gente volta.